com você com a filha, então agora eu falo um pouquinho com a Isabela. Isabela, vamos lá então. Quando você veio para a clínica, Isabela, você também quando veio para a consulta, você já tinha certeza que você queria operar? Como que era o seu tempo de obesidade, a tentativa de tomar remédio? O que você já tinha feito? Então, eu também sempre fui acima do peso e já tinha tomado de tudo quanto é remédio, fórmula mágica na internet para emagrecer, fora os remédios como fluoxetina, como sibutramina, esses remédios tudo. Já tinha feito acompanhamento com nutricionista, eu sempre emagrecia e depois já voltava a engordar o dobro e muito rápido. E aí, em 2019, logo no começo do ano, eu já tinha passado numa consulta com o endócrino, mas eu ainda não sabia a fundo o que ainda era cirurgia bariátrica, eu nunca tinha pesquisado sobre isso. E ele, na primeira consulta, ele já me indicou para cirurgia. Aí eu fiquei meio assim, nossa, o médico nunca me viu, já mandou para cirurgia, não sei nem o que é. E pesquisando isso durante o ano, mas estava meio assim, vou, não vou, vou, não vou. E no final do ano de 2019, eu tive que operar da apêndice, né? Tive uma crise de apendicite. E o médico que me operou falou pra mim, no outro dia, né, que ele foi ver o pós-operatório, ele falou pra mim, você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? Porque a gente teve bastante dificuldade devido ao excesso de peso. E aí eu falei pra ele que já tinham me indicado, mas que eu iria ver isso melhor, porque é uma cirurgia que era pra ser super rápida, a minha demorou quase 2 horas de cirurgia. E aí eu comecei a pesquisar melhor sobre isso, só que eu tava muito em dúvida de qual equipe fazer, não tava tendo confiança nos médicos que eu tava fazendo. E aí, quando eu vi minha mãe na Suzan Clinic, o atendimento que ela estava tendo, nutricionista, psicólogo, doutor aqui. E aí eu já comecei, expliquei, né, meu processo e já comecei a fazer todo o acompanhamento. Exames, fazer acompanhamento com a psicóloga, tanto que eu fiz mais consultas com a psicóloga também para poder entender mais um pouco sobre a cirurgia, os pós, os contras, o que ia trazer isso para minha saúde e tudo mais. E aí eu gostei bastante da equipe e optei por fazer com vocês. Mas eu já fui com a intenção de fazer a cirurgia. Muito bom. Você viu, mas eu lembro que quando você passou no começo, você vinha na intenção de fazer um tipo de cirurgia. Seria o sleeve, que acho que era de indicação onde você tinha passado em outro lugar. E aí a Isso. gente vendo teus exames, a gente não concordou muito e a gente É que até então eu não sabia, eu achava que eu estava saudável, né? Eu não sabia de nenhuma das comorbidades que eu tinha. Pra mim, tava tudo certo. E aí, quando eu fui fazendo os exames, cada exame saiu uma coisa. Isso. E como na sua mãe, na tua endoscopia, a gente viu que você tinha uma hérnia de hiato. Sim. E por isso você tinha a tua azia, teu refluxo, que era uma cirurgia que complicaria, vamos dizer, muito mais. Se você fizesse um sleeve, as suas queixas ficariam mais sintomáticas, né? Você não ficaria bem, né? Então pioraria muito a sua queixa de refluxo e de azia. Por isso foi indicado o bypass para você. E como foi então, depois que você passou, como que foi esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar? Quanto tempo demorou até a cirurgia, né? Eu demorei 3 meses, por conta dessas consultas a mais que eu tive com a psicóloga. Mas em questão de exame, tudo foi super rápido. Terminei os exames em um mês. E o restante foi mais a equipe mesmo multidisciplinar Isso. que... A psicóloga achou melhor Da ter tua mais equipe multidisciplinar, você lembra quem você passou? Eu passei com a Marcela, Não, com mas a as Larissa, especialidades, vamos lá. a Marcela, psicóloga. Nutricionista, psicóloga. A Larissa, nutricionista. Passei com a doutora Sharon. Com o doutor, só a endócrino e o cardiologista que eu não passei na clínica. Que a endócrino estava lotada e eu já queria fazer tudo rápido, não queria esperar. E aí eu passei em outro, o cardiologista eu tinha passado em outro por conta do meu convênio, que não cobria. Tá. E você operou, você lembra a data? Na verdade, eu ia operar no dia 14 de dezembro, né? Isso. E eu peguei Covid, meu teste deu positivo lá no hospital, tive que voltar para casa. Voltei bem revoltada, porque eu já tinha pego Covid em julho. Então eu falei assim, impossível ter dado de novo, e ainda tava começando os segundos casos, né? Tipo, o pessoal não tava pegando de novo assim. E eu, não, deu errado, a mulher que fez errado, comecei a chorar lá no hospital. Aí eu peguei e falei assim, não vou mais operar. Saí de lá decidida que eu não ia mais fazer a cirurgia.
E aí eu falei, não, dia 25 eu vou de novo. Aí eu fui no dia 25 de janeiro e deu negativo o meu teste e eu fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Então, depois de um mês, praticamente, você operou, né? Isso, que eu tive que esperar todo o tempo da quarentena lá, né? Pra mim poder Sim. ficar isolada, pra depois ver se eu fiquei com alguns sintomas, algumas sequelas, pra depois eu operar. E aí também Tá. parece E que o como... super saiu de férias, aí entrou tudo isso junto. Aí eu operei quase um mês depois. Vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz para sua mamãe. Como que foi, então, o dia da cirurgia? Como é que foi esse dia? A alta depois de quanto tempo? Como que foram as coisas? Eu, E não eu esquecer já tô daquela bem complicaçãozinha que você teve depois também. também. Eu já fui bem mais ansiosa, que minha mãe é mais tranquila. Eu já fui ansiosa, que eu já queria fazer logo. E eu operei um dia antes de noite, porque no. É, eu internei um dia antes à noite. Da primeira vez eu tinha internado um dia antes de manhã, por conta do teste. Aí no segundo dia, na segunda vez, quer dizer, eu já fui tranquila, que eu falei, não vou precisar mais fazer teste, porque corri o risco ainda de dar positivo, pelo fazia pouco tempo, né, que eu tinha pego Covid. Aí eu já fui tranquila com isso, que o meu maior medo era o teste, que dói pra caramba. E aí eu fui tranquila. Aí quando chegou no outro dia, eu já acordei ansiosa, não dormi à noite. Passei a noite toda acordada. Quando foi de manhã, chegaram lá, a enfermeira falou: não, vamos fazer o teste de novo pra você ir pra cirurgia, porque eles já estão te esperando lá embaixo. Aí fez o teste, saiu o resultado rapidinho. Eu desci muito nervosa, mas quando eu cheguei lá embaixo, vocês foram super atenciosos, conversaram comigo. Falaram: não, fica tranquila, a cirurgia é tranquila. Na sala também da cirurgia, igual a minha mãe falou, vocês sempre brincam, conversam com a gente bastante lá. E aí eu fui me acalmando. E aí no pós-operatório, pra mim, foi bem tranquilo. Eu sentia bem pouquinha dor, porque também a gente estava medicada, né? Mas foi tranquilo, já levantei, fiquei andando, consegui comer no hospital. Então no outro dia eu já tive alta, já vim pra casa. E aí a questão da complicação tive uma semana depois da cirurgia. Na minha primeira semana eu comecei a comer as coisas tudo certinho, né? Os líquidos, né? Só que eu comecei a enjoar bastante desses líquidos. E aí no comecinho lá da segunda semana que eu operei numa segunda-feira, já na outra segunda-feira eu comecei a enjoar, não conseguia mais tomar nada. Consegui ir no banheiro, vi que eu tava perdendo sangue nas fezes. E aí já tava, como minha consulta já tava marcada, e aí eu tive no hospital antes, né? Vai tomar soro. Eu fui pro hospital, porque eu tava muito fraca, me deram soro, falaram que eu tava desidratada. E aí quando eu cheguei lá na consulta, o doutor foi super atencioso comigo, me levou lá até pra sala da endoscopia, tomei soro lá. Aí eu tava perdendo sangue nas fezes, né? O senhor ainda falou que provavelmente eu ia perder um pouco mais. A gente fez endoscopia. Graças a Deus tava tudo certo. O sangue que eu tava perdendo era só o resto que ficou mesmo da cirurgia. E aí eu comecei a fazer o tratamento com Noripurum, que foi o que deu uma boa levantada aí. E eu fui melhorando. Ótimo.